seja ser uma mensagem de repreensão, seja uma mensagem Senhor, realmente de amor, ó Pai, de gratidão, mas que realmente o Senhor traga, Senhor, aquilo que o Senhor necessita nesse dia, papai. Que realmente nossos corações sejam impactados, Senhor, possamos ser modificados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Por isso é o que eu oro e te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos começar, Rafa? Queria fazer uma oração breve. Agradeço a oração do Jonas, né? Amado Deus, Senhor de nossas vidas, peço a Ti nesse momento que o Senhor possa estar limpando meu coração, tirando todas as coisas realmente que vêm de mim, Senhor, e que eu possa ser instrumento Seu, embora indigno, Senhor, de estar trazendo a Tua mensagem, a Tua palavra para o Teu corpo, que é a nossa igreja, meu Deus. Abençoa cada irmão, Senhor, visita, olha para as necessidades, Senhor, carências, Senhor, de cada um, e na justa medida, conforme a Tua vontade, o Teu desejo para as nossas vidas, que o Senhor possa estar nos atendendo, Senhor. Que da minha boca saia somente coisas que venham de Ti, Senhor, e que seja para nossa edificação e santificação, meu Deus. Por tudo isso agradeço em nome de Jesus, Senhor. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos hoje, a primeira coisa é assim, eu queria trazer muito uma mensagem assim de esperança, uma mensagem do amor de Deus, né? Aliás, eu sempre tenho essa vontade e, no geral, o Senhor me traz coisas que às vezes podem pesar um pouquinho, como pesa para mim, né, para alguns irmãos. Mas antes de mais nada, eu queria dar parabéns para os pais, né, conforme já foi feito, e sugerir para aqueles que ainda não viram ou não leram, dá uma olhada hoje no devocional Bom Dia Amigo, né? Que é uma homenagem aos pais, mas o texto inteiro é de parabéns aos filhos. Eu achei interessante isso, né? Mas que, na verdade, esse parabéns aos filhos, na essência, eles homenageiam os pais, né? Então, parabéns aos pais de hoje, aos pais de amanhã, né? E para o pessoal que teve pai, não tem mais, o pessoal que não tem o privilégio de ter os pais, que rememorem hoje as coisas boas que viveram com os pais, né? E aqueles que têm ainda esse privilégio, como falei, que valorizem, né? A presença dessas pessoas que primeiro nos geraram, né? E depois nos cuidaram, pelo menos a grande maioria, né? Mas o Senhor trouxe para mim falar hoje coisas que o Rafael já começou falando, né, que a gente vive tempos muito difíceis, tempo de muita violência, né, tempo de muita injustiça, né, tempo também de muita confusão, né. Por que confusão? Porque a gente vive num meio assim muito hipócrita e muito mentiroso. Tanto que o termo mais em voga hoje, o termo que mais a gente ouve hoje, são as fake news, né, disseminadas aí via internet, né. Então, nesse mundo tão confuso, né, e corrupto, a gente tem que continuar nossa vida, né? Nossa vida material, nossa vida espiritual, a gente tem que tentar se desenvolver, né? E para isso, a gente tem que encarar vários desafios diários. Todo dia tem um desafio novo, né? E uma tendência de nós seres humanos é murmurar. Como o povo hebreu fez no deserto, né? Quando Deus libertou eles do cativeiro do Egito, né? Mas qualquer dificuldade que eles passassem, eles já realmente murmuravam com relação a Deus. E, na verdade, irmãos, a murmuração, eu acho que é um dos pecados que, entre outros, né, desagradam extremamente ao Senhor, sabe? Porque, normalmente, ou a gente murmura contra Deus, contra pessoas, julgando que não está na presença deles, né, às escondidas, a gente faz isso ou com algumas pessoas do nosso convívio, ou às vezes sozinho mesmo, né, fica murmurando, falando sozinho, né, vai falando mal, né.
Então, esse eu acho que é um dos pecados que a gente comete, que desagrada extremamente a Deus, né? E, como eu falei, diante dessas circunstâncias atuais que a gente vive, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer, né, é a contrapartida de todo o bem que Deus faz para a gente, de toda a esperança que Deus dá para a gente, toda a graça, a bênção que dá para a gente tem que tentar viver uma vida com sabedoria, né? Então, a sabedoria que a gente fala, né, normalmente ela anda de mãos dadas com o conhecimento e com o discernimento. Então, só para definir assim, sabedoria normalmente é definido como saber das coisas, mas também é definido como moderação. Uma pessoa moderada dá os primeiros passos para ser uma pessoa sábia. E uma pessoa sensata, que tem senso de julgamento das coisas. Isso é sabedoria. Conhecimento é ter ciência das coisas. É ter informação. Hoje em dia isso é facilitado bastante pelo São Google, né? Você tem alguma dúvida, vai lá no Google e já tenta esclarecer, né? E discernimento? Discernimento, que anda junto com conhecimento e sabedoria, é a faculdade que a gente tem de julgar as coisas claramente. Coisa difícil de fazer, né? Mas julgar com prudência e com bom senso, né? Então, teve um exemplo bastante ilustrativo que eu nunca me esqueci, que foi dado num culto na igreja, que eu estava falando justamente sobre isso, e aí acho que foi uma irmã que me falou assim, ela falou que conhecimento é saber que tomate é uma fruta, mas sabedoria é não usar esse tomate numa salada de frutas, né? Isso eu nunca me esqueci. Então, embora pareçam semelhantes, são coisas diferentes. Agora, como é que entra, por exemplo, o discernimento nisso aí? O discernimento é você escolher as frutas corretas para fazer a salada de frutas. E tem mais discernimento ainda quem escolhe leite condensado para colocar nessa salada de frutas, porque aí não tem erro, né? Então, o discernimento, na verdade, é consequência de sabedoria e conhecimento. Então, o discernimento, a gente vai achar na palavra de Deus, em Provérbios 2:11, que diz assim: o discernimento te guardará, e a inteligência te conservará, né? E sobre o conhecimento, a Bíblia fala que o conhecimento a gente adquire. Como é que a gente adquire? Está em Provérbios 3:13. Fala assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, conhecimento é algo que a gente adquire, ouvindo, lendo, vivendo, né? Então, por exemplo, a área que eu estudei, a área que eu me dediquei, é a área de meteorologia, né? Então, é a área de previsão de tempo, coisas desse tipo. Não trabalhei diretamente com isso, mas é essa área. No entanto, quando fala de conhecimento, que eu adquiri estudando essas coisas, tem um cara que mora na roça que conhece mais de tempo do que eu. Porque ele viveu 20, 30 anos lá, sabe onde formam as nuvens daquela região, quando essa nuvem vai gerar chuva. Isso é conhecimento, é vivência também. Então, conhecimento vem de leitura, de vivência e de ouvir também, né? E no caso da sabedoria, em Tessalonicenses 1:5, fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, quer dizer, nada lhes censura, nada lhes tolhe, né? E ser-lhe-á concedida. Então, sabedoria a gente recebe de graça. É só pedir a Deus que Ele dá. Então, nos dias de hoje, é bastante difícil a gente viver, né? Sem sabedoria é pior ainda. Mas tem que ser uma sabedoria que vem lá de cima, uma sabedoria que vem de Deus, né? E no caso do conhecimento específico, né? Não
ela não é importante, não tem muita utilidade, se ela não for usada com sabedoria e com discernimento. Por exemplo, Salomão, ele pediu discernimento, né? Isso está em 2 Crônicas 1:10, e sabedoria, né? Ele diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? E aí aparece um outro negócio, né? Que quando você tem sabedoria, quando você tem conhecimento, discernimento, isso não beneficia só você, beneficia todas as pessoas que estão em volta. E o exemplo de Salomão é esse daí, que todo o povo dele, daquela época, todo o povo que estava sob a regência dele, teve uma vida mais equilibrada, uma vida mais... Não, certamente passaram necessidades como todos nós passamos, enfermidades, né? Mas tinha um sábio como rei, um cara justo, alguém que realmente como se fosse na vida secular, né, um pastor, para cuidar das coisas materiais deles, né? E um exemplo prático para a gente não esquecer desse processo, ou dessas necessidades que a gente tem de ter sabedoria, conhecimento e discernimento, é um carro, sabe? Para mim, assim, de uma maneira bem grosseira, simplificada, né? Eu compararia essas três características com um carro, né? Então, a sabedoria seria o motor do carro. A sabedoria é o que faz o carro se movimentar. A sabedoria é o que faz o carro funcionar. O conhecimento seria o combustível. Então, sem conhecimento, é difícil fazer a sabedoria ser aplicada. Assim como sem combustível, o carro não anda. E o discernimento seria o volante do carro. O discernimento é o que diz para onde o carro deve ir, né? E aí tem essa trindade, vamos dizer assim, de características que deveriam nortear a vida de cada um de nós, cristãos, no sentido de cada situação que a gente enfrenta, a gente pedir a Deus, como eu falei, essa sabedoria tem que vir lá do alto, sabedoria. E a gente deve conhecer todos os fatos, todas as consequências que eventualmente essa ação, a aplicação da sabedoria deveria trazer, e ter discernimento, no sentido de julgar as coisas assim, de forma mais clara possível, com toda a prudência, sabendo o que vai acontecer, ou a perspectiva do que vai acontecer depois, e usar o bom senso, né, que é artigo em falta hoje em dia, né? E outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, alguns devem ter ouvido falar, né, é o Agostinho de Hipona. Ele viveu em torno de 400 anos depois de Cristo, né, no 3º século. E ele apresentou uma classificação interessante para a sabedoria, de acordo com a intenção do cara que queria pedir sabedoria. Veja, o Salomão pediu sabedoria para governar um povo de forma justa, de forma honesta, de forma íntegra, né? E o Agostinho, ele classifica essa sabedoria de acordo com a intenção do sujeito. Então, a intenção do Salomão era governar aquele povo de forma digna, de forma íntegra, né? E o Agostinho diz assim: se você quer sabedoria só por saber, só para saber das coisas, é curiosidade. Se você quer sabedoria para alcançar fama, isso é vaidade. Se você quer sabedoria para enriquecer, para ficar rico com o desenvolvimento de alguma coisa, em ciência, isso é um negócio. E é um negócio torpe.
Se você quer sabedoria para ser edificado, para crescer espiritualmente, materialmente, isso é prudência. E se você quer sabedoria para edificar os outros, isso é caridade. Né? Então, eu achei interessante essa classificação da sabedoria de acordo com as intenções. Agora, é importante a gente lembrar que a Bíblia entende por sabedoria o levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz que a sabedoria é levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Conforme está em Provérbios 9:10, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E quando a gente fala em temor do Senhor, na verdade, esse temor, a palavra temor tem um significado bastante pesado para a gente, né? Porque temor normalmente está associado a você ter medo, né? Você ficar receoso de acontecer alguma coisa muito grave, muito drástico com você. Mas quando se trata de temor ao Senhor, aí do que se trata é de obediência ao Senhor, reverência ao Senhor. É lógico que eu estive pensando por esses tempos também, que no fim das contas, deve-se ter esse temor, porque se você realmente não segue os preceitos, se você realmente não ama a Deus, como diz um amigo da gente, também um irmão da gente, você vai para o inferno, tá? E aí é para ficar com medo, é para ter temor, né? Mas o temor que normalmente é colocado no contexto bíblico é justamente esse respeito, essa reverência às coisas de Deus, né? E a Bíblia fala então em Provérbios 9:10, Salomão, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você realmente segue os preceitos do Senhor, se você realmente ama o Senhor, então você começa a ter os primeiros frutos da sabedoria, né? E como é que são essas características? Quais são essas características dessa sabedoria que vem de Deus? Isso está em Tiago 3,17. Fala assim: mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura. O que é esse pura? É uma sabedoria que não quer mal. É uma sabedoria, vamos dizer assim, que só quer o bem. É uma sabedoria que não tem interesse. É uma sabedoria que não dá para subornar. É uma sabedoria que satisfaz a quem tem e satisfaz a quem faz uso, a quem desfruta dessa sabedoria também, como foi com Salomão, né? Então, primeiramente pura, depois pacífica. Ela não gera contenda, não gera discussão, não gera fofoca, né? Ela é pacífica. Ela gera paz, né? E deve ser moderada. Isso é um negócio que sempre a gente comentou também, que os extremos normalmente são ruins, né? E que uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, né? É uma pessoa que realmente vai viver melhor e vai fazer com que as pessoas que vivem em volta dela tenham uma vida melhor, né? É uma pessoa tratável, né? Essa que tem sabedoria, ou seja, é uma pessoa sempre aberta a você conversar com ela, a você consultá-la às vezes, né? E a você receber instruções dela, né? É cheia de misericórdia, ou seja, está sempre disposta a perdoar deslizes, está sempre disposta a entender as situações diversas que a gente passa, como eu falei, inclusive nesses tempos difíceis, né? E de bons frutos. Então, uma pessoa que tem a sabedoria que vem
do alto sempre vai gerar bons frutos. E você vai olhar para ela e falar assim, poxa, essa pessoa realmente tem me feito bem. Isso não só materialmente, mas espiritualmente, né? Quando eu estou muito preocupado, é uma pessoa que me acalma. Quando estou muito triste, é uma pessoa que me mostra o lado positivo das coisas que estão me acontecendo, né? E sem parcialidade, é uma pessoa que julga corretamente. É uma pessoa que usa o discernimento de forma certa, de forma prudente e sensata, né? E sem hipocrisia. Esse é um mal que ataca o nosso século, irmãos. É hipocrisia. Eu falo uma coisa para você e faço outra. Eu penso uma coisa e falo outra. Então, essa hipocrisia realmente é algo que deve desagradar muito a Deus também, né? Então, o que a gente discutiu até agora parece que tem uma tendência, parece ter um viés, né, de só falar de aspectos terrenos, de coisas materiais, de situações materiais, né, que a gente está falando em termos de conhecimento e sabedoria. Mas a gente não pode esquecer dos aspectos espirituais dessa sabedoria, né? Principalmente no que se refere à graça do Senhor, à graça de Deus. Então, o conhecimento e a sabedoria, o conhecimento deve andar sempre junto com a graça em nossas vidas, né? Conforme está em 2 Pedro 3,18. Fala assim, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa dar a Ele toda a glória, assim como no dia da eternidade, né? E essa é a mensagem que ficou para mim, sabe? Que em tempos tão difíceis, nós temos que viver uma vida sábia, mas não com a sabedoria aqui da terra, né? E isso está em Romanos 12:2, que a gente tem que transformar nossa mente e não viver as coisas ou os valores, os preceitos que esse mundo dá, né? Mas a gente viver dos valores do Senhor, que são os valores eternos, para então a gente experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, né? E eu queria, mais uma vez, então, desejar a todos os pais, né? E, como disse a irmã Simone, aos avós também, né? Um bom dia, um dia assim que os irmãos possam estar, se tem os pais, né? Agradecendo a esses pais, né? A gente não esquece de mães também, que tem muitas mães que fazem os dois papéis, né? E normalmente mãe a gente tem um carinho diferente, né? Até porque eu acho que fisicamente já é alguma coisa que a gente traz desde sempre, né? Porque afinal de contas a gente passa em média 9 meses na barriga da mãe, então não está nem junto com a mãe, está dentro da mãe, né? Então talvez esses laços sejam um pouco mais fortes, mas não vamos esquecer dos pais também, né? Esses são realmente pilares, junto com as mães, né? No crescimento tanto físico, material, como no espiritual dos filhos, né? Então, aqueles que têm pais, Deus, parabéns para eles. E aqueles que não têm mais, lembre-se deles com uma lembrança, tragam lembranças boas de momentos felizes que viveram juntos, né? E para rememorar isso, como eu falei, dá uma olhada no Bom Dia Amigo, que dá parabéns aos filhos, mas é uma homenagem, assim, da forma como eu nunca tinha visto para os pais, né? Agradeço a oportunidade, que todos tenham um bom dia, tá? Um dia bonito e uma semana abençoada diante do Senhor, e vamos procurar não murmurar, né? E também não deixar que o nosso orgulho faça com que a gente não desfrute da bênção e da presença de Deus nas nossas vidas através dos nossos irmãos de fé, né? Deus abençoe a todos, então. Fiquem todos com Deus.